Então, boa noite a todos. Vamos dar início à 28ª Jornada Interna do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, com o tema Exclusão, Solidão, Desesperança, Excessos e Vazios. Nós, da comissão da jornada, eu, Carla Pena, Beatriz Pinheiro de Andrade, Maria Tereza Costa Barros, Margarida Guilhom, Bruno Lages e Maicon Cunha, agradecemos, né, o convite da Comissão de Formação Permanente, né, composta por Cláudia Garcia, Lia Prochnik, Regina Hort Aragão e Beth Adler, que intermediou o convite e teve a ideia de convidar o Romildo. Agradecemos também o nosso coordenador geral, Carlos Augusto Belo. Vamos dar início à palestra, né, de hoje, com Romildo do Rego Barros, psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise. E eu pediria a todos, né, que mutem seus microfones, né, e no final da palestra, vocês podem enviar, no final ou durante a palestra, perguntas para mim no chat, através do privado. Vocês clicam no chat embaixo da tela, vem o meu nome e enviam uma pergunta no privado, né? Amanhã daremos prosseguimento à jornada, começando às 10 da manhã, teremos a apresentação de 10 trabalhos, com intervalo no horário do almoço, 2 mesas simultâneas, com links diferentes durante a manhã, um intervalo de 1 hora para almoço, depois mais uma mesa com 4 trabalhos e uma palestra de encerramento proferida pelo nosso colega Pedro Salem, diretamente de Portugal, que está hoje aqui conosco também. Então, por favor, Romildo do Rego Barros, é um prazer ter você conosco. Boa noite. Eu queria agradecer mais essa oportunidade de vir aqui no Círculo. Eu já vim muitas vezes aqui, quer dizer, aqui, hoje é virtual, o aqui, para tratar desses assuntos tão importantes que vocês escolheram. Exclusão, solidão, desesperança, excessos e vazios. Vocês devem ter notado que todas as instituições de psicanálise, ou quase todas, ou muitas delas, atualmente estão discutindo sobre o lugar da psicanálise no mundo, sobre a relação entre psicanálise e política e a posição que os psicanalistas devem ou podem tomar em relação às injustiças e misérias do mundo. Parece que existe atualmente uma tendência à discussão de temas que não são conceitos da psicanálise, nem da prática clínica, nem da formação dos psicanalistas, pelo menos diretamente. Da mesma maneira como o Círculo está realizando sua jornada com esse título, a EBP, a instituição da qual eu participo, fez recentemente em São Paulo umas jornadas intituladas Subversões, depois de ter feito no ano passado sobre a solidão. No Rio, este ano, estamos fazendo nossas jornadas sobre os exílios, assim no plural, que, aliás, foi um tema proposto por Estela Jiménez, nossa colega recentemente falecida, e que muitos aqui, sem dúvida, conheceram. Esses assuntos têm uma abrangência muito, muito grande, porque partem de questões diferentes e, na verdade, podem tratar de situações bem diversas. Só para citar alguns exemplos. Da pobreza extrema
à violência de Estado, do respeito às liberdades dos corpos e do pensamento, dos direitos humanos à conservação da natureza, do avanço das seitas e do fundamentalismo religioso. Aqui vemos uma relação direta, histórica, com a psicanálise por causa das várias tentativas de regulamentação da profissão de psicanalista, que nas últimas décadas foram inspiradas por pastores evangélicos. Ainda do descaso ou violência com as crianças, e, é bem mais amplo e bem importante, da crise das democracias, que parece que se mostram incapazes de conter os excessos da polarização, como vem sendo chamada. Seria possível achar muitos outros exemplos e situações, em geral, perfeitamente aplicáveis ao que Bauman chamou de líquido, um adjetivo que serve para tratar de vários assuntos, né? Vocês sabem que Bauman fez vários livros com esse adjetivo líquido e que poderia continuar quase infinitamente. Muita coisa poderia ser tratada a partir dessa ideia de que hoje em dia se tornou líquido. A liquefação, se eu posso dizer isso, é um sinal que mostra a dissolução dos universais nos vários campos da atividade e da organização humana. Algumas palavras ou seus sinônimos são mais ou menos unânimes. No texto de apresentação desta jornada, assinado pelas colegas que compõem a Comissão Executiva Técnica de Formação Permanente, se fala em exclusão, é o primeiro termo do título, enquanto na minha instituição, a EBP, se fala com muita frequência em segregação, termos que são bem próximos. Quando se chama a atenção para a exclusão e para a segregação, termos que sempre significam alguma forma de disjunção, de separação mais violenta ou menos violenta, eu pergunto se trata de um afastamento, de uma disjunção, de uma separação, de qual conjunto, de qual universal? De que totalidade os excluídos e os segregados foram extraídos? Isso me parece que é uma pergunta em psicanálise muito importante. Talvez fosse menos importante, ou talvez parecesse evidente fora da psicanálise, mas em psicanálise isso me parece uma pergunta aguda, uma pergunta precisa. Porque a psicanálise, como cada um de nós sabe, tem uma certa dificuldade, uma quase incompatibilidade com os universais. E é por isso que Freud chamou o seu invento de análise, que significa separação de elementos e não, por exemplo, síntese. Aliás, teve alguém que se queixou, questionou Freud por que o tratamento analítico não fazia uma psicossíntese, e Freud respondeu, não sei se ironicamente, ele respondeu que a psicossíntese ou a síntese se faz sozinha. A análise não precisa se ocupar da síntese. Então, e não somente porque trabalha com sujeitos divididos, que procura o analista justamente porque estão tendo uma experiência de divisão, no seu sentido mais amplo, mas também porque o conjunto dos ideais, mais as pulsões, nunca perfazem um total.
as pulsões furam os ideais. E elas próprias não fazem um todo, uma vez que são dispersas no corpo. É isto que torna o desejo humano tão vário e seus objetos tão difíceis de localizar. Neste plano, estritamente neste plano, a divisão do sujeito não tem cura. Mesmo que o tratamento analítico conduza o sujeito a algum tipo de certeza. Isso faz parte dos fundamentos da psicanálise, desde o momento em que Freud nos ensinou sobre a relativa indiferença do objeto sexual. Foi também o que levou Lacan a fazer uma distinção no seu seminário sobre angústia, de 1962-63, entre o objeto do desejo, de um lado, e o objeto causa do desejo, do outro. Existe o objeto desejado, para dizer bem simplesmente, e o objeto que faz desejar. É por isso que Lacan dizia que o objeto de desejo está na frente e o objeto causa desejo está atrás. Quer dizer, ele empurra o desejo. A gente poderia definir o sintoma como, em parte, o sintoma é a própria discrepância entre os dois níveis de objeto. Aquilo que causa o meu desejo não coincide com os objetos que compõem a minha realidade e que são, pelo menos alguns, desejáveis. No cerne do sintoma, no centro do sintoma, existe uma relação constitutiva entre dois dos termos que estão no título desta jornada de trabalho: a falta e os excessos. A falta, que quase define o desejo se define a partir da falta, e os excessos, como, por exemplo, o desregramento pulsional, ou como efeitos destrutivos disso que no texto de apresentação desta jornada foi chamado de narcisismo de morte. Então, o que ocupa o lugar desse universal, desse suposto somatório, por exemplo, dos ideais e das pulsões, do objeto de desejo, do objeto causa do desejo, etc., se a gente supõe que isso tende ao universal, que na verdade não existe, são os recursos do simbólico. Que são os recursos do simbólico? Os recursos do simbólico nos dizem em nome de que nós fazemos, sentimos e queremos aquilo que fazemos, sentimos e queremos. É esta a alteridade interna ao sujeito, o outro, que é parte da constituição subjetiva. Isso é próprio do ensino de Lacan e desde o começo, desde a experiência do espelho, que a gente vê o outro não como exatamente um personagem, mas que faz parte do cotejamento entre a criança e a sua imagem no espelho. Então, uma crise ou um declínio no simbólico, já que eu estou dizendo que é no simbólico que se encontra a possibilidade de constituir um universal qualquer, é sempre uma forma de dispersão. Dando-se a crise no simbólico, ocorre uma falta ou ocorre alguma forma de dispersão, que, aliás, não é necessariamente uma coisa ruim.
ela pode abrir para invenções inéditas. Por exemplo, como se diz das guerras que, com todo o horror que acarretam, trazem sempre, a posteriori, novidades no campo da tecnologia, da ciência, ou mesmo das relações sociais, como efeitos diretos da dilaceração dos laços que mantinham o mundo de antes. Uma das frases do texto de apresentação me pareceu bem justa. Eu cito: até meados do século XX, valores tradicionais como disciplina, obediência e sacrifício orientavam as decisões e ações individuais a partir da polaridade permitido-proibido, fundamentado na lei simbólica e construída, portanto, a partir de uma experiência coletiva. Eu chamaria a atenção de vocês, sobretudo, para essa primeira polaridade entre o permitido e o proibido, lembrando que a psicanálise foi inventada mais ou menos nesse contexto, ou como marca de que esse contexto estava entrando em crise. Não é? A partir de um esgotamento dessa polaridade, a gente pode pensar, por exemplo, numa crise do Édipo, numa crise do pai, numa crise da estrutura da família, numa crise da fraternidade, numa crise das pequenas e grandes comunidades, etc, etc, etc. Este é o quadro, não é? Que foi traçado no texto de apresentação, o quadro do simbólico fazendo as vezes de universal. O universal humano se dá no plano do simbólico. E sob a presidência, digamos assim, do pai. Não é? Esse é o caldo de cultura de onde se origina a psicanálise. A universalização através do simbólico e a presidência do pai, como um equivalente da lei. Existe um território cuja fronteira, como diz o texto de apresentação, separa o permitido do proibido. E a lei do pai é que garante essa fronteira. O permitido está no interior do território e o proibido é rechaçado para fora. É claro que tem uma certa semelhança com a tradição judaica do bode expiatório, com a diferença de que o bode expiatório carrega os pecados do povo que ficou do lado interno da fronteira. Enquanto, no caso aí, o sujeito a ser excluído, a ser segregado, ele não representa os pecados ou as misérias dos outros, mas as suas próprias. No lugar do proibido, se pode pensar, é evidente, a clínica nos mostra, no insuportável, no ameaçador, no incompatível, no angustiante, no estranho, etc, etc, e, naturalmente, no excluído e no segregado. É interessante, inclusive, a etimologia da palavra segregado quer dizer jogado fora do rebanho. Existe um rebanho, que constitui o universal, existe o segregado, que é jogado fora. Em português, nós temos a palavra grei, que quer dizer justamente rebanho, e que vem dessa palavra latina. Cada excluído, cada segregado, não somente carrega em si o sofrimento do rechaço, da rejeição, como mantém necessariamente uma referência
ao suposto universo dos que estão abrigados sob o guarda-chuva do simbólico. Então, existe digamos, um funcionamento da segregação como uma máquina, não é? A segregação alimenta o funcionamento da máquina, assim como o proibido alimenta o funcionamento do permitido. Então, não se trata de uma exclusão absoluta. A partir de um certo ponto, a exclusão é impossível, não proibida. Como apontam as autoras do texto da jornada, existe uma nova polaridade, antes falou-se da polaridade entre o permitido e o proibido, existe uma nova polaridade em consequência da falência do universo simbólico suposto. Nossas colegas escreveram: outros valores normativos passaram a vigorar a partir principalmente das transformações cruciais da década de 60. Então, elas citam alguns. Exigências de autonomia, desempenho competitivo, iniciativa pessoal e, acima de tudo, o estímulo à liberdade individual emergiram em torno de um novo eixo normativo, agora constituído pela polaridade possível-impossível. Então, se iniciou na polaridade permitido-proibido, se passa para uma nova polaridade entre o possível e o impossível. Na verdade, são polaridades bem diferentes. E é verdade que, historicamente, parece haver uma passagem da primeira para a segunda, em consequência do que eu chamei da crise no simbólico. Se a gente pode atribuir ao pai ou à lei o poder de manter separados o permitido do proibido, nenhuma instância simbólica é capaz de desenhar a fronteira entre o possível e o impossível. Vocês vejam que isso muda tudo. Muda tudo, quer dizer, um estudo, um pensamento que queira situar as relações entre o possível e o impossível não vai poder contar com uma instância simbólica sólida, como é o caso do pai e da lei. Alguma coisa pede uma nova invenção, ou talvez o operador desta segunda polaridade, possível e impossível, seja ele próprio múltiplo. Quer dizer, não existe uma centralização da função simbólica de separar essa fronteira entre o possível e o impossível. O impossível, que para Lacan é um outro nome do real, se impõe sem nenhuma autoridade simbólica. Ele está literalmente fora da lei. Me parece que a gente tem na cara aí um exemplo formidável e completo dessa exterioridade em relação à lei nas eleições americanas, que estão sendo apuradas agora, e onde o presidente da República mostra um descaso, um desprezo pelas regras da lei. Então, me parece que isso, de fato, pertence à nossa época, em que, né, como diz Christopher Lasch, se caracteriza pelo cinismo. Então, me parece que isso é muito importante, e isso tem um peso e uma influência muito grande, não só na teoria psicanalítica, mas na condução dos tratamentos. Não é? É uma questão prática, a ponto da gente dever dizer, hoje,
se perguntar por quê as pessoas de hoje procurariam a psicanálise se, sem dúvida, já não é nem para se queixar da tirania do pai, nem para mostrar a vacuidade da função do pai. Então, me parece que há coisas, né, a expressão usada no texto de apresentação dá conta disso, quando cita como um dos fenômenos atuais uma certa pletora, um certo desenvolvimento do narcisismo, não é? Quer dizer, entendendo bem simplesmente, essa crise do narcisismo quer dizer a impossibilidade que tem o sujeito de se incluir num pacto simbólico eficiente. Então, me parece que isso muda as cartas do jogo, não é? A função da psicanálise também muda. A psicanálise, ela como sintoma social, né, como dizia Lacan, ela serve de resposta para as questões da cultura, ou dita em outras palavras, para a maneira que tem cada cultura de produzir sintomas. Então, se os sintomas da cultura mudam, a psicanálise, ela própria como sintoma social, não pode, não consegue continuar a mesma coisa. Talvez haja várias direções por meio das quais se pode pensar numa mudança da psicanálise, numa transformação da psicanálise, mas essa transformação e essa mudança, me parece, cabem num princípio geral. Dada uma transformação na cultura, impõe-se uma mudança na psicanálise. Então, vocês vejam, né, ainda, isso quer dizer, se é verdade, como mostra, no meu entender, com razão, o texto de apresentação das jornadas, se é verdade que houve essa mudança no plano dos sintomas, e se houve uma mudança no plano dos sintomas, deve-se esperar que tenha havido uma mudança na própria estrutura da cultura, da civilização. A gente talvez já não possa dizer que a psicanálise se ocupa daquilo que a civilização reprimiu. Se for verdade que não é a característica fundamental da civilização ou da cultura de hoje a repressão às demandas pulsionais. Pelo contrário, a gente vê um certo estímulo, um certo incentivo a o que eu chamei do desregramento pulsional. Desregramento não no sentido moral, mas no sentido da palavra. Desregramento quer dizer uma ruptura das regras que eram trazidas e mantidas pela civilização, né, que Lacan chamava de civilização vitoriana, a civilização que tentava uma articulação entre a moral burguesa e a família. Não é que na época de Freud já não era uma tarefa tão fácil assim, de tal maneira que a gente pode pensar que já na época de Freud havia uma crise na função que teria o pai de operador da lei e de responsável, garantidor da lei. Então, a frase no texto foi a seguinte: este é o cenário contemporâneo em que o pulsional se manifesta na sua expressão mais violenta
e destrutiva, na ausência de mecanismos psíquicos de contenção consistentes que possam garantir o funcionamento da capacidade de representação. Ou seja, à falta de uma instância no simbólico, aparecem os problemas no real, que é a expressão violenta e destrutiva, como diz o texto, das demandas pulsionais. É interessante porque isso implica, não é? Lacan inventou 3 registros, imaginário, simbólico e real, desde que existe uma crise, não qualquer crise, mas uma crise importante no simbólico, o imaginário tende também, se não a se dissolver, mas a diminuir de importância, é aí que aparece o real, surpreendente, casual, às vezes irruptivo, às vezes mesmo violento, não é? E é a partir dessa nova conjuntura, nessa nova articulação dos 3 registros, que vão se produzir os novos sintomas. Então, me parece que a gente se defronta, hoje em dia, não é exatamente com o declínio da psicanálise, me parece e espero que não seja um declínio da psicanálise, mas uma necessidade de uma certa mudança, não só nas explicações dadas pela psicanálise, mas também na sua maneira de operar. Isso é uma exigência que vai durar ainda bastante tempo, uma vez que, me parece, a civilização, a gente ainda está em tempo de crise da civilização do pai. Digamos, não existe ainda uma estabilização, me parece, uma estabilização de alguma outra forma de civilização estável que não esteja amparada pelo pai. O que me parece é que ainda a cultura do pai em crise. E é uma crise que, dada a importância da cultura do pai, é uma crise que tem consequências e efeitos grandes, formidáveis. Uns bons, outros ruins. De qualquer forma, a gente deve pensar que isso não vai regredir, não vai retroagir, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista, vamos dizer em termos bem gerais, do ponto de vista sexual. A gente poderia aqui conversar, por exemplo, sobre a cultura trans, não é? Eu nasci com corpo de homem, mas o espírito de mulher. Quando isso passa ao concreto, existe uma não inscrição, uma desinscrição desse sujeito no simbólico, e isso implica uma crise no imaginário corporal, que a gente pode pensar em efeitos reais como o travestismo radical ou mesmo a cirurgia trans, não é? Não é? Sem qualquer julgamento de valor, mas é verdade que nesse fenômeno e em muitos outros, os 3 registros lacanianos entram em operação, e numa operação que mostra a crise daquela estabilidade dos 3 registros antes do aparecimento desses sinais na cultura. Então, vocês estão vendo que é mais do que uma transformação, é uma reviravolta. Não é? Aliás, eu tive que falar para os colegas de São Paulo essa semana e vi que no dicionário a destruição é um dos sentidos da palavra subversão.
Subversão não é somente fazer a reviravolta, botar o mundo de cabeça para baixo, mas é também a destruição. Então, existe uma destruição, que é talvez a primeira fase da transformação, e é com ela que a gente está se havendo, no plano da família, no plano da vida sexual, no plano no plano daquilo que orientou Freud, né, que a gente pode desenhar como um traçado cartesiano, as articulações ou as relações entre as gerações e o sexual. Né? A diferença de gerações, pai, filho, neto, e a diferença sexual, que era, até algum tempo, a divisão entre macho e fêmea, que Deus os criou, né? Segundo o livro do Gênesis. Então, vocês veem a profundidade dessa crise, que vai muito além do que a gente sempre pensou do que fosse uma crise política, que a gente ainda hoje tende ou é tentado a pensar como uma crise no plano da distribuição do poder. Emitir a lei, enunciar a lei, vai além da distribuição do poder. Então, a política vai, e a nossa época de hoje nos mostra isso, a política vai muito além dessa distribuição ou dessa instabilidade na distribuição do poder. A gente poderia até, seria o último problema que eu traria aqui hoje, a gente pode fazer uma pergunta prática, e talvez fosse aqui o mais importante da nossa discussão de hoje: que relação o psicanalista pode manter com a democracia, sabendo-se que a democracia não é somente o direito à fala e o direito à diferença, que possa justamente ser regulada por um operador simbólico. A democracia supõe, ela vai bem mais além do que isso, ela supõe a própria maneira que tem cada sujeito, não só nos coletivos, cada sujeito de se situar no laço social. A democracia é uma invenção, né, como se diz, veio dos gregos, se bem que naquela época era inteiramente diferente, mas que veio dos gregos para nos ensinar que é possível formar unidades coletivas capazes de permitir que se viva. Essa é a função da democracia, me parece que mais do que simplesmente operar como regra para a distribuição do poder. Então, eu li um artigo muito, muito interessante, se vocês quiserem, depois eu posso comunicar a vocês, do nosso colega de Barcelona, Miquel Bassols, e é um artigo que se chama, não é grande, ele é um artigo pequeno, que se chama Democracia Analítica, não é? Que é uma junção entre um substantivo e um adjetivo que nem sempre andam juntas. Ele diz o seguinte: uma democracia analítica é a aspiração, você vê que ele joga para o futuro, é a aspiração, a formulação de um desejo que reconhece que os vínculos nos quais se funda todo grupo humano incluem, isso é bem freudiano, incluem um nó impossível de tratar. Um impossível no sentido mais lógico do termo, que seria no sentido do que eu estava chamando, desse real que retorna. Essa definição me interessou, tanto quanto o conjunto do artigo de Miquel Bassols, porque
ele faz com que seja pensável uma democracia que não é fundada na ilusão do universal. A gente talvez ainda não saiba como é que isso é possível e as experiências estritamente políticas ainda não nos ensinaram grande coisa sobre isso. Mas, de qualquer forma, é pensável no plano da psicanálise, não é? Como é que se pode pensar uma democracia, que a gente pensa como uma prática universal, ou pelo menos que deveria ser universal, se existe em todo o grupo humano, como diz Bassols, um nó impossível de tratar. Né? Freud já dizia coisas, né, sobre a impossibilidade de domesticar as pulsões ou, digamos, a força que tem, a força de retorno que tem Thanatos diante dos esforços eróticos de Eros. E como é que, com esse nó impossível de tratar, é possível pensar uma democracia, não é? Onde esteja garantida a igualdade, o direito à fala, a liberdade, mas onde não haja a ilusão de que isso forma um universo que é, né, a experiência do século XX nos mostra, o universo que é a ilusão do universo, que é a fonte das ditaduras, né, que é a fonte das tiranias. Né? A tirania é sempre um esforço, sempre cruel, de manter a integridade de um certo universal. Como é que se pode pensar um funcionamento democrático? E isso vai desde os países, desde os continentes até a família, ou as instituições mais particulares. Como é que se pode pensar um funcionamento democrático, sabendo, tendo aprendido com Freud, que há um nó impossível de tratar, que a família não vai fazer universal, que uma instituição psicanalítica não vai fazer universal, que um país não vai fazer universal, que o mundo não vai fazer universo. Esse é um desafio. É claro que a palavra ou a contribuição da psicanálise é modesta. Eu costumo dizer que a função do psicanalista é uma função modesta. Mas é verdade que é uma contribuição para o mundo. Né? A psicanálise, não é? Lacan, numa das raras críticas que ele fez a Freud, ele disse que Freud queria salvar o pai. Né? Se a gente pega essas duas polaridades aí, entre o permitido e o proibido, e o possível e o impossível, a gente vai entender mais ou menos onde é que Lacan situava esse esforço de salvar o pai, significa tentar ficar ou tentar dar dignidade a essa primeira polaridade entre o possível e o impossível. Nesse sentido, por exemplo, o Édipo ele é levado ao centro da questão do funcionamento subjetivo. Entre o possível e o impossível, existe a necessidade de uma nova formação simbólica que não se cria, nem do dia para a noite, nem na cabeça de um gênio. Se cria com esforço permanente, com vitórias e derrotas muito pequenas, não é? E com o tempo. Obrigado por me terem ouvido. Muito obrigada, Romildo, foi muito bom, muito interessante. Muito obrigada, Romildo, foi muito bom. Foi um prazer. Eu que agradeço.